Então, pessoal, vamos iniciar aí a nossa primeira aula. Hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos, né, para a gente começar a operar a captura de liquidez. E eu já vou passar para vocês um operacional voltado aí para proteção de compra, proteção de venda, que eu vou ensinar como que a gente trabalha nessas regiões. Então, antes da gente entrar direto, né, no operacional, eu trouxe aqui um assunto que sempre me perguntam, né? Thaís, esse operacional ele funciona em OTC ou mercado aberto? Então, ele funciona nos dois tipos de mercado. Só que cada um tem as suas vantagens, né? O OTC, a gente sabe que é um gráfico manipulado pela corretora e, geralmente, né, na maioria das vezes, ele é muito tendencioso. Então, qual que é a minha recomendação quando a gente for trabalhar a captura de liquidez em OTC? Sempre buscar oportunidades a favor da tendência. Você sempre vai encontrar um gráfico, sequência de velas da mesma cor, seja de alta ou seja de baixa. Por mais que o gráfico faça as correções, são correções bem rasas, bem simples, que não tem força para reverter o movimento. Então, vocês vão buscar o quê? Oportunidades de entrada a favor da força que o gráfico estiver apresentando ali. Já no caso do mercado aberto, a gente consegue fazer entradas contra e a favor da tendência. Claro que sempre a gente vai observar se está tendo algum tipo de confluência ou não, para a gente ter uma assertividade maior, e tudo isso eu vou explicar aqui para vocês ao longo das aulas. Então, o mercado aberto ele é muito mais assertivo do que o OTC, por o OTC ser um mercado manipulado, mas a gente consegue trabalhar nos dois cenários. Outro ponto importante é seguir gerenciamento. Dependendo se você está operando dia de semana ou final de semana, se você tem um capital que você quer alavancar, deixa ali na corretora somente o valor que você está disposto a perder, né? Ou seja, final de semana, R$ 100 para tentar multiplicar aí, tentar fazer R$ 1.000. Ok, deixa somente esse valor. Não fique arriscando mais do que vocês podem, porque esse operacional, ele permite a gente ter uma assertividade muito boa, e às vezes a gente acaba se empolgando, né? Vê que está pegando uma sequência boa de win, e quando o loss aparece, se você não tiver com um bom psicológico, você não vai querer aceitar aquele loss e acaba entregando tudo. Então, só um ponto de atenção aí na questão do gerenciamento, porque só o operacional em si, ele pode, por mais assim, ter uma boa assertividade, ele não vai te dar um resultado consistente se você não seguir o gerenciamento. Então, dentro das aulas que a gente vai ter, eu sempre vou estar falando sobre o quê, pessoal? Use confluências em todas as operações para a gente ter uma boa taxa de assertividade. Agora, o que seria essa captura de liquidez que a Thaís tanto fala, que a Thaís sempre posta lá nos stories, e muitas pessoas não entendem? O gráfico, ele se movimenta buscando o quê? Liquidez. Essa liquidez é como se fosse um imã do preço, são regiões onde o preço tende a buscar, e as nossas oportunidades de entrada sempre vai ser o primeiro toque nessas regiões. Então, quando você identificar topos e fundos, a gente tem que observar alguns detalhes em relação ao pavio para ver se nessas regiões existe liquidez ou ausência de liquidez. Como que isso vai levar em consideração dentro das nossas análises? O que seria um topo? Topo é um movimento de alta que teve uma reversão para um movimento de baixo, ou seja, aqui tivemos uma reversão na qual formou o topo. Para eu saber se esse topo tem liquidez, eu preciso de um pavio de máxima de vela de alta. Então, aqui nós tivemos uma liquidez. Quando eu estiver falando de fundos, eu quero uma liquidez de venda. Então, eu preciso de uma vela de baixo e um pavio de mínimo. Como que eu sei se essa liquidez ela foi capturada ou não? Vocês vão traçar uma linha na ponta do pavio e vai observar se houve um retorno do preço nessa região. Então, aqui a gente consegue observar o quê? O preço atual está acontecendo nesse momento, e até então não tivemos o retorno do preço nessa zona. A parte de baixo é a mesma coisa. Tudo que eu tenho abaixo do preço atual, eu vou buscar liquidez de venda, mínimas de velas de baixo. Tudo que estiver acima do preço atual, eu vou buscar pavio de máximas de vela de alta. Então, aqui eu estou só explicando de forma resumida para eu poder entrar no assunto sobre a captura de liquidez baseadas em proteções para vocês entenderem o porquê das coisas. Então, ainda nesse exemplo, se eu puxar uma linha aqui, eu tenho uma captura de compra, né, a ser buscada, a ser liquidada, que seria essa vela de alta, e aqui eu já não tenho porquê. Quando eu puxo essa linha, eu vejo que já teve um retorno do preço. Então, é dessa forma que vocês vão saber se a liquidez ela foi capturada ou não. Teve o retorno do preço, capturou. Se eu não tive,
são regiões que eu posso fazer a minha marcação para que futuramente, né, o preço retorne nessas regiões. Isso também vale para a liquidez de venda mínimas, não tive o retorno do preço, então eu traço ali uma linha aguardando essa movimentação. Agora, pessoal, vocês vão ver que quando eu começar a falar de proteção de compra e proteção de venda, a gente vai usar o mesmo cenário em relação a topos e fundos. Só que vai ter um detalhe que vai fazer toda a diferença na hora das nossas análises. Quando eu tenho uma reversão e a vela que reveste esse movimento, ela absorve o pavio da vela anterior, ou seja, ela supera o pavio da vela anterior, não existe mais a liquidez naquele ponto. A gente vai aprofundar nos próximos slides. Até aqui, ok? Em relação a uma introdução bem direta ao ponto sobre liquidez? Posso seguir? Ok. Se tiver alguma dúvida, podem Vamos mandar que vamos. no chat, tá? Beleza. Em relação ao time frame, pessoal, alguém aqui opera em M5? Tem alguém que opera em M5? M1? Todo mundo M1? M1. A Cintia opera M5. Thaís, no 2, mas o M1 é mais rápido, né? Você sofre menos. Isso aí. Não é M1 não é que sofre menos, eu acho que sofre mais. Sofre mais por menos tempo. O que acontece, pessoal? O operacional, ele funciona tanto em M1 quanto em M5. As regras são as mesmas, tá? Como que eu defino o time que eu vou operar quando eu vou iniciar minhas operações? Primeiro, eu observo a movimentação do gráfico. Em M1, qualquer notícia que estiver acontecendo naquele momento ou estiver próximo de acontecer, as velas, elas apresentam um comportamento diferente, movimentos bruscos, rompe tudo que tiver pela frente, ou faz uma reversão muito brusca, começa um movimento de baixo do nada, a vela reverte. Então, você começa a observar o quê? Que aquele gráfico ele não está legal para poder trabalhar. E em M1, a chance de você tomar um delay ele é muito grande, ainda mais quando a gente fala de que, né? Você faz uma análise, dá aquele delay, a entrada não entra, quando entra, a vela já se movimentou. Quando eu encontro este cenário, aí eu vou para M5. M5, o gráfico ele é mais tranquilo, você tem menos delay, só que tem um ponto negativo, né? Se você tiver pouco tempo para poder operar, às vezes vai operar antes do trabalho ou no final da noite, as oportunidades elas demoram um pouco mais para aparecer, né? Que o nosso operacional a gente vai fazer leitura de cada uma das velas que são formadas no gráfico. Então, até formar uma vela de M5, né? O nome já fala, leva 5 minutos para você poder fazer uma interpretação. Às vezes você não tem esse tempo disponível, conciliando com a sua rotina para você trabalhar nesse time. Então, para quem já se adaptou na movimentação em M1, perfeito, tá? Funciona aí da mesma forma que vai funcionar também em M5. Todas as nossas entradas, elas sempre vão ser para a mesma vela, ou seja, nasceu a vela de M1, eu tenho de 30 segundos, que é o momento que ela nasce, até 7 segundos para poder entrar naquela operação. Ou seja, eu preciso que o preço busque o meu ponto de entrada dentro desse tempo. Quanto mais rápido ele entrar, melhor, porque eu vou ter um tempo maior de retração daquele movimento. E quando a gente fala de M5, a gente tem até 2 minutos e 30 para entrar nessa análise. Por que eu não recomendo entrar abaixo desse tempo? Porque a gente vai ter menos tempo a favor da nossa análise. Vamos supor, eu entrei na operação aqui, ó, em M5, faltando 1 minuto para a vela finalizar. Então, eu tenho 1 minuto para a vela fechar acima ou abaixo do meu ponto de entrada. Quanto antes você entrar na operação, mais tempo ele vai ter para aquele candle poder trabalhar e respeitar o seu ponto de entrada. Se você levar em consideração tudo que eu vou ensinar aqui, pois o operacional é bem assertivo. Além dos tempos gráficos, alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Além dos tempos gráficos, a gente tem a opção de escolher o operacional que vocês vão querer trabalhar, ou simplesmente dominar os três e o que aparecer ali na frente, você vai saber o que você tem que fazer dentro das regrinhas de cada um deles. Então, vocês podem trabalhar o fluxo de vela, que seria a favor, né, da movimentação que o gráfico está apresentando em relação à tendência, sequências de velas da mesma cor, reversões e também a favor de retração, né? Então, acho que isso não é novidade para ninguém, só que na captura de liquidez funciona um pouco diferente, porque você não consegue ir para frente do gráfico e falar, se o preço chegar aqui, eu vou entrar com uma retração. Não. Isso depende da forma que o preço está chegando naquela região, se você tem uma proteção ou se você tem uma liquidez.
Então, dentro desses operacionais, a gente tem que observar alguns detalhes para poder validar uma entrada de retração, reversão e fluxo de vela. Por exemplo, na reversão, o que eu preciso para operar a reversão? Eu preciso de proteção de compra ou uma proteção de venda, que é o assunto da aula de hoje. Além disso, o que mais eu posso acrescentar nas minhas análises para eu ter uma assertividade melhor? Um padrão de reversão, demonstrando que aquele movimento ele já está enfraquecendo, não existe mais força de alta ou de baixa, e pode acontecer ali uma tentativa de reverter o preço. Exaustão do movimento, que a gente vai ver nas próximas aulas o que se trata. 3 caminhos para o fracasso. Travamento na zona e alvo do preço, tá? Pessoal, tudo isso daqui eu vou explicar para vocês no momento certo, para a gente não acumular numa só aula muito conteúdo e vocês acabarem se perdendo. Em relação à retração, é bem parecido com a reversão, né? O que muda ali vai ser alguns gatilhos de entrada. Nesse caso, a gente considera a proteção, padrão de reversão, fraqueza do movimento, ou seja, a gente tem que enxergar que as velas estão diminuindo de tamanho, não faz a renovação de pavio para a gente ver que, de fato, está perdendo força, e a gente tem a questão do pulo de vela. Então, quando a gente trabalha reversão, tem que travar na zona. Qual que é a zona? As proteções. E no caso de retração, eu quero um pulo de vela nessas mesmas regiões. Então, a gente vê que proteção, a gente tem duas interpretações baseadas na forma como o preço vai chegar nessas zonas. E quando a gente vai trabalhar o fluxo de vela, a gente precisa, de liquidez, tá? Como eu falei anteriormente, a liquidez é como se fosse o imã do gráfico, ela está sempre puxando ali o preço, então a gente trabalha a favor do fluxo, empurrando o preço a fazer o preenchimento desses pavios, onde a gente tem a liquidez na forma que foi capturada. Vamos conhecer alguns padrões de continuidade para a gente colocar nas nossas análises ter uma assertividade maior. Precisamos enxergar a força do movimento, ou seja, se me disser que o movimento ele é saudável ou não. As velas, por mais que estejam em sequência da mesma cor, elas estão aumentando de tamanho. Existe ali uma renovação de pavio, para isso a gente enxergar de fato a força do movimento e aguardar o gatilho de entrada que a gente vai falar mais um pouquinho para frente sobre isso, que seria o pulo de vela, né? O pulo de vela tem alguns pontos específicos onde a gente vai considerar para estar fazendo uma entrada. Ok, pessoal? Posso seguir? Ok, então vamos lá. Ok. Vamos agora para o primeiro passo, né? Quando a gente abre lá o nosso gráfico para poder operar, o que vocês vão observar para começar? Oi. Pessoal, acho que você falou que vai aprofundar um pouco mais, não sei se é a hora de perguntar agora ou não, porque no fluxo, eu lembro que a gente, pelo menos quando umas aulas que eu fui lá atrás, o fluxo é aquele movimento mais lento, e o pulo de vela a gente usa mais para retração. Então, agora a gente vai aprender a usar o pulo de vela também para o fluxo. O que acontece? Quando a gente fala o pulo de vela no fluxo, ó, vou desenhar aqui só para você entender. O pulo de vela ele está associado ao nosso gatilho de entrada, ou seja, só vai entrar na operação se fizer determinado movimento. Então, vamos imaginar aqui um fluxo de alta. O que eu preciso? Velas aumentando de tamanho, demonstrando força. Vamos supor que aqui atrás a gente tem uma liquidez a ser capturada e a gente está aguardando que é uma oportunidade para entrar numa operação. O cenário é esse, cheio de confluência, você vai entrar na vela seguinte. Qual seria o pulo de vela no fluxo? Olha só, o seu ponto de entrada para você ter uma assertividade maior, ao invés de você comprar na abertura do candle, você vai esperar o pulo de vela no 50% do candle anterior. Sensacional. Entendeu? Por quê? Você pegando a favor da retração, você não precisa acertar a cor da vela, independente se ela vai fechar de alta ou de baixo. Ó. Movimento volátil, pulo de vela, ponto. Então, você entrou através da retração, certo? Entendeu? Legal, entendi. Seria continuidade para ir buscar a liquidez? Isso, ó. A gente sempre vai empurrar o preço para vir buscar essas regiões. Ou seja, a liquidez. Se não tiver liquidez, é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, a gente vai considerar uma proteção. Aí a proteção é um pouquinho diferente, tá? Deu para entender? Sim. Então, vamos seguir? Beleza. Se tiver dúvidas, pode mandar no chat também, que eu estou olhando aqui. Pessoal, como que a gente vai escolher o gráfico para trabalhar a liquidez? Vocês já observaram que a gente vai considerar sempre pavio. Pavio de máximo, pavio de mínimo.
Então, o ideal é o quê? Um gráfico que esteja deixando bastante pavio. Isso vai facilitar a vida da gente praticamente 90%. A gente vai ter regiões para trabalhar, vai ter aonde marcar e para onde empurrar o preço a fim de buscar essas regiões onde não teve o primeiro retorno. Outro ponto importante, eu preciso de movimentos acentuados, ou seja, correções fortes no gráfico. Ó. São os famosos movimentos em Bs. Eu preciso escolher um gráfico onde tenha uma movimentação que eu consiga identificar topos e fundos em destaques. Como que eu sei se esse topo ou esse fundo ele é forte ou ele é em destaque? Depois que ele faz uma reversão do movimento, eu tenho que entender qual foi a força dessa reversão. O preço reverteu aqui. Foi uma reversão forte? Foi uma reversão forte. Olha onde o preço veio parar. Em cima. Quando o preço faz um movimento para baixo, outra reversão, ó, mais um movimento forte de baixo. Então, essas correções que o preço faz, ó, demonstra para a gente se ali o topo foi forte ou se o topo foi fraco. Observa aqui esse topinho. Ó. Movimento bem fraco de alta, fez um topo. Olha a correção que ele faz. Depois ele volta a subir de novo. Então, aqui não é uma região para a gente projetar o nosso preço a fim de capturar uma liquidez. São movimentos fracos, está simplesmente corrigindo a pernada anterior. Não é o que a gente quer, tá? Então, quando a gente busca extremidades, a nossa assertividade é bem maior quando a gente trabalha em regiões que são chamadas de zonas intermediárias, né? Elas ficam no meio do gráfico. Então, sempre busque por extremidades. Para você saber se você está encontrando regiões favoráveis para você poder trabalhar, ou seja, não está muito próximo do preço atual ou muito distante, eu recomendo vocês colocarem o zoom, né, no caso, vocês operarem na Equioptic, para 1 minuto, o zoom em 30 minutos, né, tem no cantinho da tela que aparece o zoom para você escolher, e para quem opera em M5, um zoom de 3 horas. Aí eu opero na Potenza, o que eu faço? Vocês podem diminuir ou aumentar o zoom pelo próprio mouse mesmo, né, nessa roldana que tem aqui, ou no botãozinho de mais e menos que tem na plataforma para você ampliar ou diminuir a tela. Mas sempre coloque de uma forma que você consiga enxergar pelo menos ali umas 3 horas para trás, né, do gráfico, quando ele estiver acontecendo, para vocês não buscar regiões também muito distantes, tá bom? Então, dentro desses topos e fundos em destaque, pessoal, a gente sempre vai ter o quê? 2 tipos de zonas. Nós temos as zonas principais, que são exatamente as extremidades, como eu mostrei para vocês, e nós temos também as zonas intermediárias, que são entre essas extremidades, topos e fundos mais fracos, onde a gente vai buscar ali algumas oportunidades de entradas, a fim de quê? De empurrar o preço para a zona principal. Então, zonas intermediárias, não vamos buscar operações de reversões, que a chance de romper é muito grande. Então, a gente sempre vai projetar o preço da zona intermediária para a zona principal, que é o nosso objetivo, o nosso alvo. Aqui tem um exemplo, né, do que seria isso. Observe que aqui tivemos que é uma reversão, movimento de baixo, o preço chegou numa região, não conseguiu romper, reversão para o movimento de alta. Esse topo e esse fundo, eles estão em extremidades. Extremidades, zonas principais. Já o que acontece entre esses extremos são as zonas, ó, intermediárias, tá? Você pode observar que quando o preço chega nessas regiões, ele simplesmente passa direto, ó, rompe aqui, rompeu aqui. Então, não são regiões para a gente trabalhar, por exemplo, uma reversão, né? Não são zonas fortes, são zonas um pouco mais fracas, onde a gente projeta o preço para buscar nos extremos. Então, vamos entender um pouquinho aqui dessas marcações, para a gente saber o que está acontecendo aqui, se eu tenho uma proteção ou se eu tenho uma liquidez. Vamos começar aqui, ó, com esse topo. Esse topo, a gente observa aqui, deixou o pavio de máxima de uma vela de alta. Vocês conseguem enxergar a liquidez nessa vela aqui, pessoal? Após essa reversão? Vamos lá. Sei que vocês ainda não assistiram mais aula, só para entender aqui, se vocês sabem algum conceito de liquidez. Na opinião de vocês, existe liquidez aqui? Marcos, não. Já foi capturada, mais alguém? Só venda. Ah, o pessoal está ligado. Mais alguém? Então, aí a proteção, né, Thaís? Proteção. Isso aí. Por que aqui é uma proteção? Quando ocorreu essa reversão, observa que esse pavio de máxima da vela que reverteu o movimento superou o pavio da vela anterior. Ó, superou.
Se superou, a compra que existia aqui, ela já foi capturada, capturou e reverteu o preço. Ou seja, não existe compra nessa região. Se eu não tenho compra nessa região, eu tenho o quê? Venda posicionada. Então, aqui existe uma proteção dos vendedores. Quando o preço chegar aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou aguardar o primeiro toque do preço para fazer uma operação de venda. Essa venda ela pode ser a favor de retração ou de reversão. Isso vai depender da forma como o preço chega nessa zona. Nesse exemplo, observe que as velas anteriores estão demonstrando fraqueza. Nos primeiros slides eu falei, operacional de retração, as velas precisam demonstrar fraquezas, elas não podem renovar a máxima ou a mínima do candle anterior, e a gente precisa de um pulo de vela para executar uma ordem. Nesse cenário, o ideal seria o pulo de vela nessa região, para a gente entrar acreditando numa retração. Em que cenário eu entraria com reversão? Caso o preço travasse exatamente na minha marcação. Aí a minha leitura ia ser diferente. Então, eu preciso ter uma interpretação da forma como o preço chega numa zona para saber se eu vou entrar com retração ou com reversão. Já aqui abaixo, eu tenho uma mínima, né, de uma vela de baixo, ou seja, eu tenho uma liquidez a ser capturada. Nesse caso, a nossa marcação seria, ó, dessa forma, porque eu tenho aqui uma região na qual eu não tive a captura de liquidez dos vendedores. Está posicionado numa zona principal, por estar numa extremidade, então vocês precisam diferenciar isso. Se eu tenho uma zona principal, ou eu tenho proteção, ou eu tenho liquidez, para vocês definirem o tipo de operacional que vocês vão estar trabalhando, além dos gatilhos de entrada, os padrões que a gente vai ver mais adiante. Mas até então, eu preciso que vocês entendam isso. O que é uma zona principal e o que é uma zona intermediária. Avançando aqui mais um pouco, a gente vai ver que na zona principal, a gente tem que considerar o quê? Nos fundos, vocês podem ter proteção de compra ou liquidez de venda. Eu vou explicar nos próximos slides o que seria isso. E no topo, ou você vai ter proteção de venda ou liquidez de compra. Não tem como ter os dois e nem vice-versa. Quando vocês tiverem liquidez, pessoal, vamos trabalhar com fluxo, empurrando o preço a fim de capturar. E quando tiver proteção, a gente vai entrar com retração ou reversão, dependendo da forma que o preço chega nas regiões. Então, o que seria essa proteção de venda? Primeiro, eu preciso de um topo, movimento de alta, reverteu para baixo. Identifiquei o topo, agora eu vou fazer a minha marcação. As marcações é da seguinte forma, pessoal. Pega a vela que reverteu o movimento, traça uma linha na ponta do seu pavio e na abertura do canto. Isso aqui vocês conseguem fazer na Cotex, na IKEA não tem. Então, na IKEA vocês simplesmente vão pegar uma linha, vai traçar na ponta do pavio e vai traçar na abertura da vela, tá? Vocês precisam visualizar isso. Então, aqui a gente tem uma proteção e na proteção a gente tem o quê? A venda posicionada, por quê? Essa vela que reverteu o movimento superou o pavio da vela anterior. Venda posicionada. Pessoal, coloquem no chat. Proteção a gente trabalha com retração, reversão ou fluxo. Reversão. Retração, muito bom. Mais o quê? Versão também, não é? Reversão também. Isso aí depende da forma como o preço vai chegar nessa região. Retração mais reversão. Muito bom, pessoal. Agora vamos lá. Agora eu quero que vocês falem para mim o que eu tenho aqui nesse topo. O que eu tenho aqui nesse topo? Proteção ou liquidez? Proteção. Quem falou proteção? Carlos, eu. Vamos lá, Carlos falou proteção. Mais alguém? Marcos falou liquidez. Cíntia, liquidez. Laura, liquidez. Quem tiver no microfone pode falar também, tá? Liquidez. Liquidez. Então, vamos lá. Pô, Carlos, por que que aqui a gente não tem proteção? Olha só, é isso que eu quero que vocês entendam a diferença, ó. Pega uma linha, traça na ponta
da máxima da vela de alta, ou seja, eu não tive o retorno do preço no pavio, certo? Olha só, esse pavio está aqui, e quando eu traço uma linha, em momento algum, o preço retornou nessa região. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma liquidez. O pavio ainda não foi capturado, ou seja, não houve a captura da liquidez de compra. Então, nesse caso, eu trabalho empurrando o preço a fim de preencher esse pavio. Aqui, no caso, o preço está subindo, ó. A minha entrada é de compra, ó. Eu quero que ele capture essa liquidez. Agora, no cenário onde o pavio supera o anterior, nesse caso, ó, aí eu tenho proteção, tá? Exatamente o que eu expliquei, ó, anteriormente. Puxei uma linha na ponta do pavio, eu já vi que a pêndulo seguinte já capturou aquela liquidez, então eu não tenho mais alvo, né, a ser buscado aqui nesse ponto, eu trabalho com a proteção. Deu para entender, Carlos, a diferença? Carlos, Oi, sim, entendi, você sim. entendeu agora a diferença de proteção para liquidez? Entendi, sim. Perfeito. É importante, pessoal, vocês entenderem isso, porque liquidez é fluxo e proteção é retração ou reversão. Aí vocês vão fazer a entrada contrária, achando que tem algo a ser capturado ali e não tem, tá? Então, a proteção de venda, ela sempre vai ser quando uma vela de baixo iniciou uma reversão, superar o pavio da vela anterior, ou seja, no caso aqui, a máxima. Agora, como que a gente vai fazer as nossas entradas nessas proteções? Se vocês têm aqui uma venda posicionada, não faz sentido quando o preço chegar aqui executar uma operação de compra. Então, a gente tem a retração e a reversão como gatilhos para a gente executar essas ordens. Agora, o que vai levar vocês a entrar na operação, pessoal? Não é só encostar na minha marcação para eu realizar uma venda ou só travar na proteção para eu estar entrando com reversão. A gente vai ver depois, nas próximas aulas, com mais detalhes, mas eu já vou passar aqui alguns para vocês já começarem a colocar em prática. Então, vamos lá. Se eu quero trabalhar acreditando em retração, eu tenho que observar como que essas velas estão chegando nessa zona. Vou desenhar aqui dois cenários. Movimento de alta. Vocês vão falar para mim qual que está ideal para vocês trabalharem aí com uma retração. Pessoal, vela atual nasceu. Está aqui, ó. A gente tem dois cenários para trabalhar na mesma região. Se eu tenho aqui uma proteção de venda, a nossa operação vai ser a favor dessa venda. Ou seja, vendedores estão aqui posicionados e pedindo que a compra passe nessa região. No primeiro cenário, vocês acham que seria uma boa oportunidade com o clube de vela pegar uma venda aqui? Não, Por quê? mas elas estão ganhando força. Elas estão ganhando força. Olha só, aumentando de tamanho, demonstrando agressão. Nesse cenário, quando você vê as velas aumentando de tamanho próximo de uma proteção, se vocês tirarem o zoom do gráfico, provavelmente vai ter uma liquidez no topo anterior ou numa correção anterior. O que vocês vão fazer? Vocês vão desconsiderar essa região, né, vai aguardar o preço fazer o rompimento e vai projetar o preço para vir buscar, ó, a liquidez que estava lá atrás, escondida atrás dessa proteção, tá? Tirou o zoom do gráfico, você vai ver que existem zonas a ser capturadas. Então, muitas das vezes, o zoom está tão próximo que você não enxerga que existe ainda liquidez a ser buscada, foca ali numa proteção que aparentemente é muito forte, mas você está trabalhando ali numa zona intermediária, você está no meio do gráfico, mas como o seu zoom está tão próximo, você não está enxergando isso. Então, fez um movimento muito forte, velas em sequência aumentando de tamanho, não pega operação de retração. O que seria o ideal para nós? Isso aqui, ó. Velas deixando pavio de retração, os candles com corpo pequeno, não consegue renovar a máxima do candle anterior, vai demonstrando uma certa fraqueza. Quando essas velas não conseguem fazer a renovação de máxima, vocês têm que enxergar isso, ó. Venda está fechando essa vela, tentando reverter o movimento. Você vê todos os vendedores empurrando o preço para baixo e impedindo que a compra, ó, ganhe força. Uma hora o preço vai reverter. A gente só precisa de gatilho de entrada para poder entrar na operação. Qual seria o gatilho de entrada? Vamos de novo falar da retração, né? Só que nesse caso a gente não vai pegar uma retração de 50% a fim de empurrar o preço. É diferente, ó. A gente quer o quê? Movimento volátil
pulo de vela na minha zona, para eu entrar aqui com essa retração na minha região. Outro ponto importante que pode acontecer, e vocês podem aproveitar essa oportunidade de entrada falando agora de reversão. Quando o preço chega na zona e trava, a gente já entra de abertura no pêndulo seguinte, acreditando que o preço vai, de fato, reverter. Quais os cenários que vocês podem encontrar que é muito assertivo e engana muitas pessoas, tá? Vela exagerada. Depois, né, que tem aqui a formação de velinhas, ó, não demonstra muita força, tá? Vê que o movimento fraco, do nada estoura uma vela e trava na zona. Essa vela, ela não é uma vela de força, ela é uma vela de exaustão, tá? Ela só tem tamanho. Na hora que ela chega numa região, você tem uma venda posicionada, ela simplesmente trava, não demonstra força e o pêndulo seguinte já desce derretendo. Às vezes você vai entrar na operação, não dá nem tempo, porque ela é muito rápida, tá? Então esse cenário também é muito assertivo. Reversão com vela de exaustão travando uma região onde a gente tem um posicionamento, seja de venda ou seja de compra, tá? Estou explicando aqui o exemplo de topo, mas já já vou falar dos fundos também. Beleza? Tem aqui dúvidas, pessoal? Bom, estamos sem dúvida, então vamos seguir. Agora falando sobre a questão da proteção de compra, né? A proteção de compra ela fica localizada nos fundos, ou seja, a gente tem um movimento de baixa, na qual o preço faz uma reversão para alto, e quando ele reverte esse movimento, esse pavio de mínima, ele superou a mínima do plano anterior. Ou seja, a liquidez de venda que eu tinha na ponta desse pavio foi superada e o plano ainda fez uma reversão, confirmando que aqui existe um fundo. Nesse cenário, operações aqui vai ser também, acreditando no quê? Retração e reversão. Só que aqui, ao invés de trabalhar com venda, né, igual eu mostrei no exemplo anterior, agora a gente vai trabalhar com operações, ó, a favor da compra. Isso por que é a favor da compra? Simples. Quando essa vela aqui, ó, fez um movimento de baixa, a compra atuou, ó, empurrou todo esse movimento até o seu ponto de abertura e reverteu para alta. Então, aqui existe uma força muito forte nos compradores, onde ele fez uma reversão do movimento, e existe aqui a compra posicionada, impedindo que os vendedores ultrapassem essa região. O preço travou nessa zona, mesma coisa. Operação de reversão, que é o seguinte, a gente pode pegar aqui como operação de abertura, tá, pessoal? Reversão é de abertura, se a gente ficar esperando muito, a gente perde o ponto de entrada, e também podemos trabalhar a questão do pulo de vela exatamente nessas zonas, né? Então, movimento volátil, deu o pulo, a gente entra acreditando que o preço vai retrair, levando em consideração velas anteriores, diminuindo de tamanho, perdendo força, para a gente poder validar uma entrada. Então, as análises, elas não são baseadas somente na zona, a gente tem que observar todos os detalhes, tamanho do corpo da vela, renovação de pavio, movimentação, padrões de reversões, a gente vai ver alguns também, para a gente ter uma assertividade muito boa. Dúvidas até aqui? Não. Não. Então, vamos seguir? Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos e a gente vai para o gráfico fazer essas marcações, tá? Aqui a gente tem uma venda posicionada, né? Ou seja, se eu tenho proteções de venda, eu tenho ausência de liquidez. Não tem como eu ter as duas coisas numa mesma região. Faço a minha marcação e aguardo o primeiro retorno do preço. Sempre vou entrar na primeira vez que o preço buscar a minha região. Deu o pulo de vela nessa região, ó, a gente entra com venda acreditando nessa retração. Velas anteriores demonstrando fraqueza, deixando muito pavio. Pode observar que o movimento já não está tão forte, ó, na hora que chegou aqui, diminuiu de tamanho, fez uma correção, tentou ganhar força, mas acabou, ó, chegando na nossa região e retraindo. Thaís, perdi o primeiro toque, posso entrar no segundo? Não. A gente só entra na vela seguinte, depois que o preço travar na zona, acreditando em reversão e não retração. Aqui nesse exemplo, mesma coisa, a proteção dos vendedores. O preço, ao chegar nessa região, deixou um pavio de retração. Teve outras retrações, ó, acabou travando aqui. A gente vê que, de fato, a zona é bem forte, pelo movimento, né, que ela fez após a reversão.
a gente tem que levar isso em consideração também. E quando ela chega aqui, ela não consegue, ó, fazer o rompimento, o preço acaba fazendo ali uma reversão, tá? Então, deu o gatilho de entrada, pulo de vela, a gente entra com uma análise. Essa vela aqui deixou um pavio bem expressivo de retração, e o candle seguinte, que aparentemente, pessoal, a questão que eu falo da exaustão, essa vela que ela demonstra ser forte, mas ela não é forte não, ó. Ela só tem tamanho, e quando o candle seguinte busca ali a nossa zona, achando que vai fazer um rompimento, pelo passado, né, das velas, você vê que ela acaba respeitando e retraindo, porque aqui, ó, essa vela ela não teve força suficiente para seguir com esse movimento de alta. É simplesmente uma vela que engana muitas pessoas no gráfico. Por isso que eu falo que vai sempre olhar as velas anteriores para você ver se é um movimento saudável, velas aumentando de tamanho, ou se é uma vela totalmente desproporcional do que o gráfico vem apresentando. Falando um pouquinho sobre as zonas intermediárias, a gente viu que as principais são o nosso alvo, né, onde a gente vai projetar o preço, proteções de compra, proteção de venda, e quando não houver as proteções, a gente vai ter, de fato, a liquidez para a gente empurrar o preço, e a gente vê que essas zonas intermediárias, ó, o preço ele rompe com uma certa facilidade. Tem uma região aqui, ó, o preço passou direto, rompeu. Depois que ele faz esse rompimento, aonde que ele veio parar? Extremo, zona principal. Chegou numa zona principal, tinha aqui uma liquidez de venda, ele não chegou a capturar totalmente ela, pode ver que ele bateu e voltou, então estou aqui nesse caso. A gente não faria uma análise, porque a nossa operação seria para venda, né, empurrando o preço aqui de capturar essa liquidez, só que a gente vê que não tem um movimento aqui saudável. Deixou muito pavio, fez uma vela que não demonstra força, não faz sentido você entrar com uma venda aqui, querendo capturar essa liquidez. Quando o preço faz essa reversão, ele busca aqui uma região onde a gente tem uma zona intermediária, só que aqui ó, não tem leitura para a gente pegar a retração, é porque existe o quê? Liquidez a ser capturada, liquidez de compra. Então aqui a gente empurra o preço a fim de buscar esse pavio com o nosso objetivo de chegar nessa zona aqui principal. Então o preço ele sempre vai passar pelo intermediário para vir buscar uma zona principal. Na hora que ele chega nessa zona principal, ele travou aqui dentro, onde a gente tem o posicionamento dos vendedores, fez um padrão de reversão e acabou revertendo para baixo. Tá? Então, são regiões, quando marcadas de forma correta, elas são bem fortes. Pessoal, dúvidas sobre o conteúdo de hoje, antes para a gente ir para o gráfico? Tranquilo até agora. Oi? E se fechar em simetria os pavios, o que a gente faz? Tem um padrão que chama transferência. A gente consegue trabalhar a transferência acreditando em reversão também, tá? Vou só dar uma introdução aqui para vocês entenderem. Existem algumas regras das transferências. Ver se eu entendi a sua pergunta, né? No caso, você está falando alinhamento de pavio. Isso, naquele cenário lá, né? Vamos supor que a vela, quando travou na proteção, você está falando isso aqui, ó, travou o pavio. Certo? Pavio com pavio. Isso, se fosse uma vela de venda agora aí. No que era o seguinte? Tipo, no tempo seguinte, tipo, eles fechassem igual, na simetria. Considerava o quê? Peraí, deixa eu voltar aqui, eu não entendi sua pergunta. Está falando se tivesse travado aqui, ó. Nesse pavio, Sim, exatamente. com esse pavio aqui. Simetricamente. Aham, ok. A leitura ia ser a mesma, tá? Travou dentro da zona, você entra com reversão. Você só vai considerar, no caso, a transferência quando as velas têm travamento de pavio, simetria de pavio, com pêndulos da mesma cor, tá? Mas você tem que considerar aqui zona. Travou na zona, tem a proteção, está demonstrando fraqueza, velas anteriores dando sinais de reversão, você entra com o pêndulo seguinte acreditando que o preço não vai conseguir fazer o rompimento daquela região. Tá. Mas no caso, se ela travar, deixando esse pavio grandão aí, ainda a gente acredita na reversão? Aqui o que validou a entrada foi o candle seguinte, que é o final de movimento. Ah, exaustão. Não, final de movimento, isso aqui, ó. Então, padrãozinho que eu também vou passar para vocês. Qual que é a leitura aqui? Tem várias confluências nessa análise. O preço travou aqui na zona. O candle é o seguinte, fez um final de movimento. Esse final de movimento, ele não conseguiu chegar na máxima nem a mínima do candle anterior. Esse já é um outro padrão, que indica o quê?
fraqueza de compra, venda no candle seguinte. Então, você tem candle fechando dentro dos extremos da vela anterior, que a gente chama de candle mãe, final de movimento demonstrando fraqueza, proteção dos vendedores segurando o preço, venda no candle seguinte. Isso serve para o OTC também. Deu para Entendi. entender? Aham, entendi. O Jonas falou que ele é iniciante, eu vou mostrar para você, Jonas, no gráfico, como que é um movimento de retração e reversão. E se ela travar na zona, seria travação no início ou na zona. Pode travar no meio também. Pessoal, mais alguma pergunta antes da gente seguir? Então ela pode terminar até no meio aí, sem precisar travar no pavio e nem no corpo, né? Olha só. Travou aqui, ó. Venda no candle seguinte. Travou aqui. Venda no candle seguinte. Travou no meio do gráfico. Aguarda. Padrãozinho de reversão. Que a gente vai ver nas próximas aulas. Para você entrar para dentro. Ah, entendi. Aí, de qualquer forma, vai travar dentro da zona, né? Só que aqui você precisa de uma confirmação. Travou nos extremos, você já pega de abertura no candle seguinte, levando em consideração aquilo que eu falei anteriormente, como que o preço chega nessas regiões. Entendi. Mais alguém, pessoal? Não? Então, agora vamos seguir lá no gráfico para a gente fazer as marcações e eu mostrar para vocês como que funciona essa proteção na prática. Vamos lá. Preço atual. Deixa eu ver se já abriu algum par. Isso aqui tá legal para marcar. Tá em M1. Pessoal, olha só. Os gráficos, a gente pode observar aqui que está bem lateral, devido ao horário, né? Abriu agora. Mas a gente consegue fazer uma boa marcação. Por quê? Por mais que ele esteja lateral, ele está fazendo correções. A gente tem aqui movimentos acentuados, para a gente poder trabalhar as nossas proteções. Então, como que a gente vai iniciar as marcações? Primeiro, olha para o preço atual. O preço atual está aqui. Tudo que estiver acima do preço atual e for máximos de velas verdes, a gente vai considerar uma liquidez a ser capturada, caso não haja o retorno do preço. Já no caso das mínimas, a gente vai buscar mínimas de velas de baixa para considerar ali uma liquidez de venda a ser capturada se não tiver o primeiro retorno do preço. Não tem liquidez, o que eu vou ter? Proteção. Então, se eu trabalho em topos, a ausência de liquidez me diz que ali existe um posicionamento de venda, empurrando o preço para baixo. Se eu estou numa região de fundo e eu não tenho liquidez dos vendedores, eu vou trabalhar ali com proteção dos compradores. Então, olhando esse gráfico aqui, como que eu marcaria? Tiro o zoom do gráfico, vocês estão vendo que não está muito perto, não está muito distante. A gente pode olhar aqui o zoom, eu já consigo fazer no olho, e a gente começa a fazer a marcação. Eu faço da seguinte forma. Pego uma linha, eu gosto de usar a cor branca ou a cor amarela, vou usar o branco. Em relação ao preço atual, eu tenho aqui um topo, ó, bem forte. Olha o movimento acentuado que ele fez. O que eu tenho nesse topo, pessoal? Coloca ali no chat. Eu tenho liquidez ou eu tenho proteção? Liquidez. Liquidez. Beleza, liquidez. Então aqui eu já tenho um alvo no meu preço de descarte. Agora eu vou olhar abaixo do preço atual. Eu tenho aqui uma liquidez a ser capturada. O que vocês acham? Sim. Liquidez aí. Liquidez, beleza. Só que, para o preço vir buscar essa liquidez aqui, vocês concordam que eu estou numa zona intermediária e eu não estou numa zona principal? Sim. Correto. Aqui, meu objetivo não é zona intermediária, meu objetivo são zonas principais. Ou seja, aqui ó, eu tenho uma zona principal, onde eu estou com uma liquidez de compra no extremo. Só que para o preço chegar lá, ele precisa de liquidez no meio do caminho. Então, aqui ó, eu tenho uma zona intermediária que eu posso marcar, eu tenho uma zona intermediária onde eu posso marcar, onde o preço vai buscar essas regiões a fim de atingir o objetivo principal, que é uma zona extrema, ou seja, eu estou trabalhando topos em destaque. Já na questão dos fundos, eu não vou considerar isso aqui uma liquidez para o preço buscar, porque eu não tenho nada abaixo para ele vir trabalhar. Pelo contrário, eu tenho aqui uma proteção. Então, na proteção, ó, eu tenho um fundo aonde a mínima do meu fundo superou
no pêndulo anterior. Então, a minha leitura aqui, ó, estou esperando uma possível compra. Thaís, faz sentido você entrar com compra aqui? Faz, porque aqui acima tem liquidez assustada. Então, o preço, ó, ele pode muito bem ir buscar essa região para depois, ó, vir capturar essa liquidez, tá? Assim que a gente vai fazer as nossas análises, ó. Não tem nem, ó, nada de baixo para vir buscar. Não deixou liquidez, não deixou liquidez, estou com uma proteção aqui, aguardando o preço da oportunidade de entrada. Deu pulo de vela, ou travou, oportunidade de compra, para depois a gente buscar, ó, os nossos alvos aqui, nas zonas intermediárias, até atingir o objetivo principal. Pessoal, até aqui, dúvidas? Não. Eu tenho. No Pode caso falar. aí, por exemplo, renovou o pavio daqui da liquidez de compra, né? Então, se ele vier aqui novamente, eu poderia pegar um call, por exemplo? Você está falando em qual vela? O candle atual? Aqui, não, aqui embaixo, do fundo. Aqui? É. Não, não. Aqui fez a reversão, você não faz nada, tá? Para validar essa Uhum. região aqui como uma proteção de compra, a gente precisa que aconteça o quê? Uma reversão do preço para você poder considerar esse fundo como forte. Então, depois que o preço já fez todo esse desenvolvimento, ó, agora sim eu tenho um fundo forte que eu vou poder trabalhar. Agora a vela acabou de reverter, você já não pode considerar ele uma proteção. Ó, tá vendo buscar? Você não pode considerar já uma proteção para você poder trabalhar. A vela, pessoal, Ai, tá vendo que está muito volátil? É nesse cenário que eu pulo para M5, tá? É pelo horário também, né? O horário agora não está ideal para poder operar. Mas quando eu estou em M1 e está com essa movimentação muito rápida, muito brusca, fazendo retrações bem fortes, eu jogo para M5. Eu consigo fazer uma análise mais refinada, com mais tranquilidade. E eu evito a questão também de pegar delay, né? Que acontece muito aqui. Ó, por isso essa marcação, vamos ver se ele vai romper. Tem uma liquidez bem próxima aqui, ó. Está tentando buscar. Vamos ver como é que essa vela vai finalizar. O nosso objetivo está aqui, ó. Aí é questão de ter paciência, tá, pessoal? Velas aumentando de tamanho, fez uma reversão, demonstrou força. Essa vela que está com uma cara de exaustão, pode ver que ela está bem exagerada em relação às velas anteriores, tá? Esse cenário eu não gosto de trabalhar, a não ser que ela trave numa região, numa proteção, para a gente entrar com reversão, tá? Então, aqui nesse caso, muito exagerado em relação às velas anteriores, tá? Não está interessante a gente empurrar o preço aqui nessa região. Vamos ver se ele vai buscar liquidez lá depois. Voltou aí a tela para vocês, pessoal. Fiquei sem querer aqui para pausar. Vocês estão vendo a minha tela? para mim tá aparecendo. Ah, tá. Aparecendo. Tá, tem uma pergunta aqui, acho que é de Scarlett que fala. Na liquidez de venda, você poderia explicar novamente a leitura das velas? Liquidez de venda? Claro, olha só. Preço atual, deixa eu olhar um outro gráfico. Aqui. O que seria liquidez de venda? Você sempre vai buscar pavio de mínima de velas vermelhas, ou seja, preço atual. Achei uma vela vermelha que deixou uma mínima. Traça uma linha. Preço buscou? Não. Então existe ali uma liquidez. Vamos procurar mais um. Vela de baixa, pavio de mínimo. Puxa a linha para frente. Já tive aqui, ó, a presença do preço na ponta desse pavio. Então, nesse caso, não existe liquidez de venda nesse ponto. Existe liquidez de venda aqui? Vela de baixo, pavio de mínimo. Não existe liquidez de venda, porque logo em seguida aconteceu um comando. O comando anula a liquidez, mas isso a gente vai falar mais adiante. Aqui nesse fundo, mínima de velas de baixo, puxo uma linha, não tive retorno do preço. Tem liquidez de venda? Tem liquidez de venda, tá? Então é isso, é questão de ter ou não o primeiro registro do preço ou retorno do preço nessas regiões para a gente saber se foi capturado ou não. Tenho uma vela vermelha e deixou um pavio de máxima. Tem uma liquidez? Não. Tudo que está acima do preço para considerar liquidez são velas verdes e tudo que está abaixo do preço para considerar liquidez são velas vermelhas. Agora, em relação ao movimento de retração. Deixa eu ver quem me perguntou. Esqueci o nome. Ah, o Jonas. Jonas perguntou aqui o que seria uma vela de retração e uma de reversão. Vamos lá. Vela de baixa, demonstrando força. 50% da vela. Quando a vela dá o pulo exatamente nessa região e retrai, ou seja, para ela dar o pulo de vela, porque ela estava de alta, ou seja, ela estava verde.
Quando ela retrai, ela deixa um pavio. Esse é o movimento de retração. Agora, o que seria o movimento de reversão? Essa vela, quando ela nasceu, ela fez um movimento de baixa. A compra empurrou esse movimento de baixo para o seu ponto de abertura e ela fechou de alto. Ou seja, nós tivemos uma reversão do movimento de baixa, essa vela nasceu vermelha, para alta, que foi como que ela fechou. Isso é falando em relação à vela. Agora vamos falar sobre reversão do preço. O que seria uma reversão do preço? Movimento de baixa, por mais que tenha correções, movimento de baixa, corrigiu para alta. Ou seja, eu tive aqui uma reversão dessa vela vermelha para esse candle de alta. Isso é uma reversão. Retração em uma zona. A gente viu que era a retração de um candle em relação a um ponto de entrada. Agora, o que seria uma retração em zonas? Deixa eu buscar aqui uma região, só de uma distorção. Uma distorção. Por exemplo, tem aqui um pavio, 50% dele. Quando o preço retorna nessa região, ele bate e retrai, ou seja, ele bateu e voltou. Esses pavizinhos aqui, ó, que a vela está deixando, isso tudo que é retração. Essa vela, ela estava de alta, ela bateu aqui, ó, e retraiu, ou seja, ela não teve força para passar essa região, deixou esse pavio de retração. Deu para entender, Jonas, a diferença de retração para reversão? Jonas está aí? Sim, obrigado, ok. Pessoal, agora vamos marcar, olha só, agora vou lá na zona e reverter. Vamos marcar o EURUSD? Ver como o pessoal vai fechar. Pessoal, olha só, bateu exatamente na nossa região, ó, travou, reverteu, tá? Porque a marcação é simples, vai ter que marcar certo. Agora, analisando aqui o EURUSD. Como que eu faço a marcação no EURUSD? Tudo que está acima do preço atual eu considero liquidez de compra, se for uma máxima, uma vela de alta. Tudo que estiver abaixo, liquidez de venda. Então, eu coloco essa região, eu tenho uma liquidez de venda, eu puxo uma linha e aguardo o retorno do preço. Aqui você pode observar o quê? Que as velas elas estão meio que andando de lado a lado, né? Uma vela dentro da outra, faz movimento brusco, depois corrige, então as velas estão muito juntinhas, não é aquele movimento claro, onde demonstra ali uma força de venda. Você pode ver que toda hora o preço corrige, e quando ele corrige, ele faz correções fortes, velas expressivas. Nesse caso, é esperar o preço desenvolver mesmo para vir buscar essas regiões, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Nesse cenário que a gente consegue encontrar boas oportunidades, esperando o preço desenvolver, e conforme ele desenvolve, ele forma novos pontos de entradas, novas liquidez, novas proteções, vocês precisam ir atualizando a marcação. Chegou na sua região, capturou a liquidez? Apaga essa linha, e aí você vai começar a usar os próprios fundos, né, que o preço desenvolveu ali, para fazer futuros alvos do preço, a fim de buscar nosso objetivo, que sempre vai ser as extremidades. Beleza? Dúvidas? Alguém tem uma pergunta, pessoal, do assunto de hoje? Marcos, está tranquilo. No chat, mais alguém? No áudio, alguém tem alguma pergunta para fazer? Thaís, Oi? no caso, assim, para buscar uma liquidez, leva em consideração o suporte e resistência? Não. Todas as nossas Não? entradas... Gente, não sei o que está acontecendo com o meu Zoom, está muito doido. Todas as nossas entradas vão ser assim, baseada em liquidez. Nossa liquidez é máximas e mínimas das velas, tá? A gente não tem essa leitura de suporte e resistência, não. Você pode até enxergar um suporte ali, porque você tem um conhecimento, né, de outros operacionais, mas dentro da captura de liquidez, simplesmente traçar as linhas, os pavios certos e a gente trabalhar a questão de empurrar o preço, a gente fazer a captura dessa liquidez ou acreditar em reversões
baseado em travamento e leitura das velas anteriores, que foi o assunto dessa aula. Certo. Entendi. Show? Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Sem perguntas, então eu vou encerrar essa aula, tá? Vou colocar gravada lá na plataforma da Equify. Dúvidas, podem mandar lá no grupo, peço que vocês coloquem em prática, se for o caso, assistam novamente a aula e comecem a fazer essas marcações, né? Eu acabei antecipando aí um pouquinho o assunto sobre liquidez, a gente vai aprofundar um pouco mais na próxima aula, mas eu precisava dar essa introdução para poder explicar a diferença com a proteção, mas eu quero que agora vocês apliquem proteção, tá? Operem proteção dentro dos conceitos que eu passei aqui, para a próxima aula a gente falar um pouco mais aprofundado sobre liquidez e conforme a semana for passando, a gente vai avançando, tá bom? Beleza. Pessoal, Beleza, tá bom. agradeço a presença de todos. Dúvidas, pode mandar lá no WhatsApp, tá bom? Próxima aula, sexta-feira. É. Tchau, tchau, pessoal. Ó, Tchau. Bom descanso a todos.